Olá, caros alunos, vamos iniciar mais um encontro com a história. Então, no primeiro momento, a gente vimos a crise na Europa e as reações da colônia, que surgindo assim com isso a crise do século XVII na Europa. Nesse primeiro passo, que nós iniciamos, vimos o Estado absolutista, alguns aparecimentos de alguns teóricos absolutismo, né, e o esgotamento do mercantilismo, as guerras entre Espanha, Holanda e Inglaterra. Saímos desse contexto, vamos entrar agora na crise e a dependência portuguesa. Outro panorama, outro contexto que iniciou também naquele mesmo século. A partir daí a gente vai entender como foi essa crise e a dependência portuguesa, ou seja, como a crise do século XVII afetou o Império Português. Então, tudo começou pela União Ibérica, 1580 a 1640, após que o Filipe II assumiu o trono em 1580. Como foi isso aí que a gente vai entender? Primeiro, 1578, gente, o rei português Dom Sebastião morreu no norte da África em batalha contra os árabes muçulmanos. Com o falecido, o rei não deixou herdeiros diretos. Seu tio-avô, o idoso cardeal Dom Henrique, foi aclamado como rei de Portugal. Até aí tudo bem. Mas com a saúde dele frágil, o rei faleceu 2 anos depois. Sua morte gerou uma crise sucessiva, já que não havia herdeiros para sucedê-lo. Diante a indefinição sucessora, o rei Filipe II da Espanha, descendente por parte da mãe da Casa Real Portuguesa, reivindicou o trono. Ele invadiu o reino vizinho, derrotou os outros pretendentes e assumiu a coroa portuguesa. Começava assim a União Ibérica, 1580 até 1640, o Império de Filipe II. Com a União Ibérica, comerciantes lusos tiveram mais facilidade para fazer comércio com as colônias espanholas e assumir assim um fornecimento de escravos africanos para elas. Mas a união das duas coroas trouxe mais perdas do que realmente vantagem para Portugal. As guerras entre Espanha e países inimigos do século XVII envolveram e enfraqueceram o Império Português, que tudo isso foi dentro desse período do Império de Filipe II, 1580 até 1640. Provocando assim as invasões holandesas. Essas invasões holandesas foram investidas pela questão holandesas, começaram no fim do século XVI e se estenderam pela maior parte do século XVII. A seguir, veja algumas dentre seus principais alvos. Foi o seguinte, dentro dessas invasões holandesas. O conflito de Holanda com a Espanha durante a União Ibérica, também atingiram Portugal. Essas investidas holandesas começaram no final do século XVI e se estenderam até pela maior parte do século XVII. Os principais alvos ibéricos atacados pelos holandeses foram os centros fornecedores de especiarias das Índias e os pontos de comércio de escravos na África, na costa do Peru e também do México, regiões de extração de prata e também áreas produtoras de açúcar no nordeste da América Portuguesa. Essa América Portuguesa a gente sabe que eram as províncias das terras que hoje é o Brasil. A invasão holandesa do Nordeste foi organizada por uma Companhia das Índias Ocidentais, empresa que tinha o monopólio do comércio holandês na África e na América. O primeiro grande ataque ocorreu em 1624, na Bahia, com o objetivo de tomar a cidade de Salvador, capital da colônia. A resistência luso-espanhola, porém, abrigou os holandeses a abandonar a cidade em 1625. Na África, os holandeses conquistaram em 1641 a costa da Angola até também a Banguela, até chegar em Banguela, mas foram derrotados poucos anos depois. A conquista mais importante duradoura foi São Jorge da Mina,
que se transformou o principal centro fornecedor de africanos escravizados para colônias holandesas na América. Veja aí, né, como a gente pode entender essa situação. Foi na Ásia também, porém, que os portugueses tiveram as maiores perdas, e as guerras entre Portugal e Holanda duraram mais de 50 anos, terminando só em 1663, com a assinatura da Paz, né, de Haia, com a exceção de Macau, né, e no sul da China, e Gol e Damão na Índia. Entre outros poucos locais, os demais feitorias e pontos de comércio das especiarias ficaram sob controle dos holandeses. Então tudo começou por esse destaque bem aí, gente. Nesse mapa, após que estou terminando de fazer a conclusão dessas invasões holandesas, tivemos o seguinte. Então, de acordo com como eu falei para vocês, o domínio ibérico, atividade desse cada um desse domínio e as invasões. Primeiro tivemos o Centro Comercial das Índias, que foi a Companhia das Índias Ocidentais, que eu acabei de falar para vocês. A atividade deles é fornecimento de especiaria. As invasões foi o seguinte: Holanda e Portugal guerrearam até a assinatura da Paz de Haia, que foi em 1663, com exceção de algumas outras províncias, ou seja, de alguns outros locais, como Macau, Goa e Damão, né? E as feitorias e pontos comerciais portugueses que ficaram sob o domínio holandês. Outro domínio ibérico foi o pontos de comércio da África, também foi outro ponto de guerrilha, que foi o tráfico de escravos. As invasões foram o seguinte: a conquista mais importante e duradoura foi São Jorge de Minas, em 1637, que se tornou o principal centro fornecedor dos africanos escravizados para as colônias holandesas na América. A partir daí eles faziam esse tráfico de escravo entre essa travessia, né, que rendia muito lucro, né, aos holandeses, e aí transferia esses escravos para a América para eles ser realmente trabalhar na agricultura ou nas minas para atrás de ouro e prata. Outro ponto ibérico foi o nordeste da América Portuguesa. A atividade era a produção de açúcar, como falei anteriormente. Então foram 3 pontos que eu citei para vocês, que ocorreu tudo no século XVI, né? Após as investidas holandesas que começaram no final do século XVI e até chegou a maior parte do século XVII, que foi os principais alvos ibéricos, foi esses aí. Que o último foi o Nordeste América Portuguesa, que por atividade econômica deles era a produção de açúcar. E as invasões foram o seguinte: a invasão foi organizada pela Companhia das Índias Ocidentais Holandesas. O primeiro grande ataque ocorreu em 1624 em Salvador, mas a resistência à luz espanhola levou os invasores, que eram os holandeses, a deixar a cidade no ano seguinte. Então, esses foram os pontos principais que ocorreram as invasões holandesas, onde tiveram essa luta, essa guerrilha entre Portugal e Holanda, e também por disputa desses grandes produtos de produtividade econômica, né, naquele momento. O Brasil holandês. Como foi esse Brasil holandês? A partir do momento, né, que ocorreu, primeiro começou com 1630. Antes de fechar o 1635, a gente vai desde o início. O Brasil holandês, 1630, os holandeses atacaram o litoral, né, pernambucano, e depois vários enfrentamentos com tropas portuguesas e proprietários locais apoderaram, né, da região em 1635, que está aí para vocês. A sede do governo holandês, estabelecida primeiramente em Olinda, e logo foi transferida para Recife, o domínio holandês no nordeste do Brasil no século XVII, gente. Estamos iniciando, né, o Brasil holandês. Então, primeiro começou em 1630, que os holandeses começaram a atacar o litoral pernambucano, e depois vários enfrentamentos com as tropas portuguesas e proprietários locais. Mas mesmo assim, eles apoderaram-se da região em 1635. A sede do governo holandês, estabelecida primeiramente em Olinda, depois foi transferida para onde? Para Recife. A cidade de Recife, sede da administração holandesa, ganhou calçadas, praças, pontes, edifícios, né? E a partir daí a comitiva de intelectuais, cientistas e artistas foram trazida para
catalogar, estudar e pintar a natureza e os grupos humanos no Brasil, tornando-o assim conhecido na Europa. Entre os pintores destacaram-se Zacarias, Zacarias Albert e Kleinroth e Franz Post, além do catalógrafo naturalista e também pintor como George Markgraf. Os holandeses introduziram, também no Nordeste açucareiro, uma política de tolerância religiosa que inexistia na América Portuguesa. Judeus, missionários, calvinistas e católicos eram tolerados pela nova administração, autorizados e realizar o que? Seus cultos publicamente. Então, ele praticamente aí nessa investida holandesa no Brasil holandês, eles fizeram uma liberdade de culto. Essa liberdade de culto que todas essas religiões que eu acabei de citar poderiam realmente prosperar a sua própria religião, e ter a sua própria liberdade de expressar. Diante disso, relatos de contemporâneos, no entanto, questionam a suposta tolerância de administração holandesa no Nordeste. Segundo o cronista Diogo Lopes Santiago, por exemplo, os holandeses viajavam os moradores e exigiam, no caso desses encontrarem, que falecesse alto para todos ouvissem, que eles pudessem ter realmente esse tipo de tendência. O Maurício de Nassau, o principal autoridade holandesa no Nordeste, entre 1637 e 1644, fez uma aliança e concedeu empréstimos aos fazendeiros, a fim de retomar rapidamente a produção de açúcar prejudicado pela guerra. Tudo isso ocorreu nesse primeiro momento. Então, retomando, tudo começou em 1630. Então, 1630 foi o quê? Os holandeses começaram a atacar o litoral pernambucano e depois, vários enfrentamentos portugueses e proprietários locais. Eles só se apoderaram mesmo, foi em 1635, os holandeses se apoderaram do litoral pernambucano e estabeleceram a sede, do poder em Olinda. Porém, logo em seguida, eles transferiram para a sede em Recife, que se tornou o centro administrativo e ganhou calçadas, praças, pontes e edifícios. A partir daí, Maurício de Nassau, principal autoridade holandesa no Nordeste entre 1637 e 1644, fez uma aliança e concedeu empréstimo aos fazendeiros para retomar a produção açucareira que foi prejudicada pela guerra, entre Portugal. Comitiva intelectuais, cientistas e artistas foram trazidas para catalogar, estudar e pintar a natureza e os grupos humanos no Brasil e divulgá-lo isso na Europa. A partir desse momento, os holandeses praticavam também a tolerância religiosa. Que seria isso? Até então, a inexistência na América Portuguesa. Judeu, calvinista, católicos podiam realizar seus cultos publicamente. Tudo isso ocorreu no domínio holandês no Nordeste do Brasil no século XVII. O início. Com a expulsão dos holandeses, o que ocorreu nessa expulsão dos holandeses? De acordo com o mapa bem conceitual, Portugal recuperou sua independência em 1640, com a exceção de uma nova dinastia e a proclamação do Duque de Bragança como o rei de Dom João IV. Como a Espanha não reconheceu a independência, iniciou o quê? A Guerra de Restauração. Essa Guerra de Restauração, gente, iniciou em 1640 e foi até 1668 que agravou a crise portuguesa, já que a Espanha não admitiu, ou seja, não reconheceu a independência, e a partir daí começou essa guerra de restauração conhecida. 1644, por divergência com a Companhia das Índias Ocidentais, Maurício de Nassau retornou à Holanda. Os novos administradores do Nordeste holandês começaram a cobrar as dívidas contraídas pelos senhores de engenhos e aumentavam assim os impostos, que eram os tributos. Descendente com as mudanças, fazendeiros e lusos brasileiros se organizaram para combater a Companhia das Índias Ocidentais. A partir daí, o que ocorreu? A guerra de expulsão dos holandeses, conhecida como
A insurreição pernambucana começou em 1645. As forças pernambucanas mobilizaram fazendeiros, escravos, libertos, indígenas. Essas forças holandesas tiveram o apoio somente dos indígenas tupi, né? E, aliás, do tapuí, os indígenas tapuí e de alguns senhores do Engenho. Portugal tinha grande interesse em recuperar o controle do Nordeste açucareiro. A precária situação financeira militar do reino lusitano, né, contudo, reatou, né, ou seja, retardou a ajuda da coroa. As forças portuguesas só chegaram a Pernambuco em 1653. O conflito terminou em 1654. Com a redição e a retirada dos holandeses do Brasil. A paz definitiva, porém, só foi estabelecida em 1661, né, quando a Holanda reconheceu a soberania portuguesa sobre o Nordeste brasileiro em troca de quê? De uma indenização de 4 milhões de cruzados, entre outros ganhos. Então, a gente viu aí um panorama, né, da situação e retirada dos holandeses da colônia portuguesa, né, no Nordeste açucareiro no Brasil. Então, primeiro tudo iniciou, Portugal queria recuperar sua independência em 1640, com a proclamação do Duque de Bragança com o rei de Dom João IV. Chamado a isso Guerra da Restauração, que foi 1640 a 1668. A Espanha não reconheceu a independência de Portugal e iniciou assim um conflito, que levou, né, em precária situação financeira e militar de Portugal, enviando assim ajuda à colônia apenas em 1653, derrotando os holandeses no ano seguinte. Os holandeses passaram a produzir açúcar nas Antilhas e as finanças portuguesas foram abaladas pelas guerras e menor comércio. Tudo isso foi o que, até 1661, gente, a Holanda reconheceu a soberania portuguesa sobre o Nordeste e troca disso, ela ganhou uma indenização de 4 milhões de cruzados e outros ganhos para poder realmente se retirar definitivamente, né, da colônia portuguesa, ou seja, no Brasil, no Nordeste açucareiro brasileiro. Tudo isso ocorreu na expulsão dos holandeses nesse primeiro momento bem. Então, tudo isso foi a segunda etapa, né, dessa crise, né, que se instalou na Europa do século XVII, que também veio se instigando até na crise, né, independência de Portugal. A partir daí, vimos aí nesse primeiro enquete aí a União Ibérica, né, quando o Império foi assumido por Filipe II após a morte do rei em combate, do Sebastião, e também do seu tio-avô, que morreu também, que foi o Dom Henrique. A partir daí, Filipe II, que tinha parentesco com a mãe, né, ele reivindicou o trono, assumindo assim o trono de Portugal e fazendo assim a União Ibérica. Né? Tudo isso ocorreu após essa União Ibérica, foi um período que sustenta, né, nos anos de Portugal, e todas as suas colônias ficaram sob o domínio espanhol. Com a União Ibérica, como eu falei para vocês, comerciantes lusos tiveram mais realmente facilidade de fazer o comércio com as colônias espanholas e assumir também o fornecimento de escravos, né, africanos para eles. Tudo isso ocorreu nesse primeiro momento, né, após Filipe II assumir o trono. Vimos também as invasões holandesas, né, que tiveram três tipos de atividade, 3 pontos importantes, que foi a Companhia das Índias Ocidentais, né, a partir do momento na África, os holandeses conquistaram em 1641 a costa da Angola e até Banguela. Vimos também a questão deles na Ásia, que eles começaram a guerrear a guerra entre Portugal e Holanda, que durou mais de 50 anos, terminando só em 1663. Saindo daí, vimos a questão do Brasil holandês, após tanta disputa, né, pela questão do Nordeste açucareiro, Portugal realmente reconhecido como sua independência e assumindo assim novamente, né, o seu território, reconquistando seu território. E depois a expulsão definitivamente dos holandeses realmente das províncias, né, territoriais portuguesas. Então, nessa segunda etapa bem, vimos todo esse
contexto, né, e a crise que instigou, né, e a dependência de Portugal. Na próxima aula a gente vai ver o próximo momento, como foi a definição, né, dessas etapas, né, o aumento e controle português após a sua dependência, né, em 1661. Então, fique com Deus, até a próxima, ficou com essa grande palavra em Libras, o começo.